é a nossa terceira encontro. E nós estamos nos limitando ao básico, né, que eu considero mais essencial, que é o entendimento do processo, e não vamos entrar muito na prática, né, de como que se fazem os testes, as coisas. Então, a gente viu que a gente extrai uma amostra da população com a convicção que essa amostra é igual à população. Ou seja, a amostra tem que ter um número de elementos, de indivíduos, né? E se eu calcular a média desses valores extraídos da população, essa média é igual à média da população. E a gente viu que igual é a hipótese nula, né? É a hipótese que criou todo esse processo. Então, no dado que, nas médias que eu colhi da população, elas não são exatamente iguais. Elas podem ter pequenas ou ter grandes diferenças, né? Como elas são iguais, que foi extraída da população, eu vou encontrar com muita frequência pequenas diferenças. E à medida que que a gente for encontrando diferenças maiores, é porque elas também têm menor probabilidade de ocorrer, mas podem ocorrer. Já que o processo é aleatório, por um acaso, numa amostra de 10, por exemplo, pessoas, eu posso pegar as 10 mais altas do grupo, né? Então, mas ela continua sendo igual, só que é uma diferença já maior, que ocorre com muito pouca frequência. Então, aí eu disse que a gente precisa, quando compara a média de duas amostras, saber, e elas sempre são diferentes, às vezes pequenas diferenças, eu preciso saber se, se essa diferença é improvável de ocorrer, ou tem baixa probabilidade de ocorrer. Então, ela está tão baixa que a gente usa muito a probabilidade menor do que 5%, ou seja, se eu fizer 100 procedimentos daquele, em apenas 5 eu vou achar aquela diferença, aí eu corro o risco de falar que elas são diferentes. Rejeito a hipótese nula, e com risco de 5% delas serem iguais ainda, eu assumo que elas são diferentes. Então, esse que a gente precisa, então, é de testes que levam em consideração a probabilidade, as características dos valores da amostra, para poder descobrir qual a probabilidade daquela diferença ocorrer e testar a minha hipótese nula, né? Se eu posso rejeitar o princípio da hipótese nula e aceitar que aquelas amostras são diferentes, ou às vezes que elas foram extraídas de populações diferentes, né? Porque, por exemplo, eu pego da população das pessoas jovens de tantos anos, masculinos, não treinados. Eles têm um valor no teste. Treino essa amostra 3 meses. O resultado do teste dela vai ser diferente do pré-teste, né? Vai mostrar que elas não são mais da mesma população. Agora, esse grupo é de uma população de jovens treinados. Aí vai dar lá baixa probabilidade de ocorrer aquela diferença, e você vai assumir que agora eles são diferentes. Então, esse é um ponto. O outro, para selecionar o teste, nós temos que entender qual que é o tipo de variável, porque eu sempre vou atribuir um valor, né, a, a uma variável que vai representar um fenômeno. Então, essas variáveis
elas são classificadas de duas maneiras, qualitativas e quantitativas. Então, na verdade, a maioria dos textos classificam em quatro, mas vamos por partes. A primeira, então isso nós temos que entender, a primeira coisa, né? Eu tenho meus dados lá, como é que teste que eu vou fazer? Tipo de variável. Então, a primeira, a que tem menos possibilidade de trabalho, né, é nominal. Por exemplo, o Vitor mora, ele vai analisar uma amostra lá que tem uma característica de serem do Rio de Janeiro. E vamos analisar uma outra amostra aqui de Juiz de Fora. Então, tem tantos nesse grupo nosso, tem tantos 10 do Rio de Janeiro e 15 de Juiz de Fora. Isso aí é só uma qualidade, não quer dizer que Rio de Janeiro é melhor do que Juiz de Fora é melhor do que Rio de Janeiro. Tem algumas variáveis que elas não dão só o nome, né? Sexo, masculino, feminino, localidade, bairro onde nasceu, essas coisas. Então, posição que joga, né? Goleiro, zagueiro. Então, tem algumas variáveis que elas são nominais. É a primeira. A segunda, elas são ordinais. O valor que eu atribuo a elas, ele estabelece uma ordem, né? Então, eu só consigo ordenar que eu atribuo uma nota, assim, subjetivamente. Nota 5 para um, 6 para outro, 8 para outro. Então, essa nota ela estabelece uma ordem entre as pessoas. Mas eu não posso falar que quem tira 8 tirou uma nota 2 vezes melhor do que quem tirou 4. Esses intervalos entre as notas não é conhecido. A gente trabalha muito assim, por exemplo, com percepção de esforço, escala de Borg. O esforço 14 é maior do que o esforço 12, mas eu não posso somar esses esforços, dividir, eu não sei exatamente o tamanho de cada um, né? Eu tenho uma ordem, então são variáveis ordinais. Tem alguns autores que chamam essas duas de qualitativas, elas dão qualidades para as coisas. Depois tem as quantitativas, né? Então, tem eles chamam variável discreta, que não tem vírgula, né? Arremessos acertados, 1, 2, 3, 4, não tem 1,5, eu acertei 0,9 do arremesso. E as contínuas, né? Peso, então eu posso ter 950 gramas, né? 1 quilo, 350. Então, essas variáveis que são contínuas e que eu posso ir dividindo, né, em casas decimais, elas são as melhores para representar um fenômeno. Então, quando eu for escolher o teste para testar, vai ter lá, esse teste é usado para variáveis nominais, né? Esse teste é usado para variáveis ordinais, contínuas, né? Esses que a gente mais gosta, que tem maior capacidade, esses testes paramétricos, análise de variância, teste T, aí quando a gente for escolher um teste, vai ter lá os pressupostos, o que esses dados precisam para ser testados por esse teste aqui. Então, logo na primeira fala que tem que ter, que tem que ser uma variável contínua. Outro dado. A amostra, na hora que você faz a descrição dela, ela vai te dar uma média, um desvio padrão. Ela tem uma distribuição de frequência ali, né? São vários indivíduos que a gente espera que tenha a distribuição normal, ou seja, que a maior parte dos elementos se concentre em torno da média. Então, muitos testes exigem que tenha distribuição normal. Então, todos os aplicativos logo fazem também análise da distribuição, fazem histograma,
e mostram que, por exemplo, na variável contínua, com distribuição normal, então você vai poder usar um teste T nela, análise de variância, né? Então, a gente tem que entender da variável, né, que o tipo de medida que ela é, e a distribuição dos valores dentro daquela amostra, daquela variável. Então, esse é o primeiro ponto que tem que... perguntas que temos que responder. A outra, então, eu já sei que uma variável, por exemplo, é contínua com distribuição normal. Então, agora, outro ponto que a gente tem que entender. Então, a gente nota que para fazer o teste, às vezes a gente fica assim, ansioso para fazer uma análise de variância, o troço, e tem que percorrer um caminho anteriormente a isso. Então, a outra coisa que nós temos que entender, o delineamento do estudo. São duas coisas importantes no estudo experimental, que é observação. Então, sempre que eu observo um fenômeno, meço ele, aplico um teste qualquer, isso chama uma observação, uma forma de obter os valores, né, daquela variável que eu estou medindo. E o outro ponto é intervenção. Eu posso observo um grupo, potência aeróbica do grupo, faço a minha intervenção, ou seja, do treinamento. Depois faço uma outra observação, meço de novo. Então, a gente está sempre trabalhando com isso, com observando aquela variável, obtendo os valores dela, ou fazendo alguma intervenção, né? Então, nós temos que saber que é isso. Outra coisa, as minhas amostras, os meus grupos, que é assim que a gente fala mais, né, quando está fazendo o teste, tem que saber quantos grupos são. Por exemplo, nós estamos dando treinamento. O grupo que treinou força, o grupo que não treinou, o grupo que treinou aeróbio. Então, são 3 grupos. Um não sofreu intervenção, que era o grupo que não treinou, que era um grupo de controle, o grupo de força e o grupo de aeróbio. Então, isso tem que entender, antes de entender tudo. Você tem alguns valores, conjunto de valores, alguns grupos. São amostras, grupos, vamos falar grupos que é melhor, grupos diferentes, nesse caso igual o grupo aeróbio, o grupo de força, o grupo que não treinou, ou é o mesmo grupo que foi medido várias vezes, né? Eu posso fazer um estudo de treinamento que eu pego um grupo inicial, só ele, testo lá a potência aeróbica dele, treino, né? Daqui 3 meses eu avalio de novo. Então, eu tenho esses 2 valores que eu vou comparar, essas duas, a média pré com a média pós desses grupos, ela provém do mesmo grupo que foi testado 2 vezes. Então, é isso que está na minha cabeça. Eu tenho que desenhar isso. Porque aí eu vou lá no livro, vou lá. Às vezes, até os aplicativos já perguntam isso, né? É para 2 amostras, 3 amostras, repetida ou não, e tudo. Então, a gente tem que só saber isso. Inclusive, é bacana saber isso também para poder criar o seu experimento. Vamos pensar nesse estudo de treinamento, né? Então, eu quero comparar, saber se o treinamento de força ou treinamento aeróbio é melhor para reduzir pressão arterial. Tá. Então, o que eu faço? O grupo aeróbio e o grupo força. Mas sabe que pode ter um efeito aí do tempo, aleatório, não sei. Então, eu procuro um terceiro grupo que não treina, né? Eu espero que ele tenha os mesmos resultados no pré e pós. Ele vai ser o meu controle, né? A minha base da comparação. Então, olha só, eu tenho 3 grupos diferentes. Grupo força, grupo resistência, né, aeróbio e grupo controle. Eu vou testar esses 3 grupos antes da minha intervenção, faço a intervenção e vou retestar esses 3 grupos.
É um estudo fácil da gente entender, né? A gente pensa uma coisa assim quando está pensando em um estudo de treinamento. Serve para qualquer intervenção que eu for fazer, né? Eu falo treinamento, mas qualquer coisa que eu quiser ver o efeito de uma intervenção, o delineamento seria mais ou menos esse. Então, olha agora, eu tenho 3 grupos medidos cada um 2 vezes. Então, ele tem as 2 situações, né? Ele tem o grupo força foi medido ele mesmo 2 vezes, pré e pós. O grupo aeróbio pré e pós e o controle pré e pós. Isso aí vai ter um teste, uma análise de variância ela até sofisticadazinha, que vai fazer a comparação a essas médias. Então, o teste, qualquer um, se for uma coisa mais simples, assim, o antes com depois, né? Eu pesava tanto e depois fiz dieta, passei a pesar tanto. Houve a média foi um pouquinho menor na segunda observação, porque teve uma dieta no meio, alguma coisa. Aí deu uma diferença, eu vou lá. Normalmente, nesse caso, é um teste T, né, usado para 2 grupos, né? Aí você vai procurar saber lá, grupo pareado, eles usam com amostras dependentes, tem os nomes, né? Então, aí eu vou lá, submeto esses 2 grupos, 2 médias, à comparação, e o teste T vai falar a probabilidade daquela diferença ocorrer. Se for menor do que 0,5, correndo um risco de 5%, eu falo que houve um emagrecimento devido à dieta. Então, o teste ele só vai falar a probabilidade daquela diferença ocorrer. O risco de assumir que elas são diferentes é seu, e a construção do experimento, do delineamento, também é sua. Você constrói experimento de forma que, caso haja uma diferença, ela poderá ser atribuída à sua intervenção, né? A intervenção que você estava testando. Então, recapitulando, não fiquem ansiosos para fazer análise de variância. Isso aí, inclusive, o aplicativo faz mais fácil. Então, vocês têm que entender a questão da hipótese nula, da que a amostra é retirada da população, o tipo de variável que eu estou usando, né? Porque tem testes não paramétricos usados para variáveis nominais, por exemplo, só a frequência que aquilo ocorre. Então, vai ter teste para tudo. Então, eu tenho que saber isso, o tipo de medida, o meu delineamento. Então, a primeira coisa, porque se você souber isso, ou você vai lá e faz no aplicativo, ou qualquer pessoa pode que tenha uma experiência com o aplicativo, faz para você. E aí mas qual que é o seu delineamento, né? É porque eu queria ver a temperatura corporal ao longo da ultramaratona. Então, eu tenho uma medida pré-ultramaratona, tenho várias medidas ao longo da prova e uma pós. Então, eu vou ter médias de temperaturas de várias amostras, né? Aí eu tenho que saber, sempre foi a mesma amostra medida repetidas vezes, né? E, há alguma diferença entre a temperatura dessas médias e eu quero saber se elas podem ser consideradas diferentes para eu dizer que ter corrido a ultramaratona fez elevar a temperatura, por exemplo, né? Ou ela não se elevou nas primeiras horas e na quarta hora que eu medi, ela era maior do que as demais, mostrando que a partir dali houve um aumento da temperatura. Então, para poder estudar os testes, aí é muito tempo de estatística. O ideal é que cada um se familiarize com um aplicativo, com essa construção de delineamento. Eu recomendo muito, eu mesmo, às vezes, para entender, eu desenho no papel
um quadradinho pé, um quadradinho pós, outra linha, outro grupo, repetiu. Enquanto a gente não entende isso, fica muito difícil escolher qual o teste. Então, sabendo tipo de variável, se os meus dados têm distribuição normal e qual que é o delineamento do meu estudo, eu posso, sem muita dificuldade, escolher o teste. Cada aplicativo tem uma lógica, uma forma de falar, vamos entre aspas, para ele qual que é o delineamento, né? Ele pede uma entrada de variáveis lá numa determinada ordem e de uma determinada forma para ele entender se é a mesma amostra que foi medida duas vezes, qual variável que é, se é pré e pós, se tinha dois grupos, se tinha três grupos. Eu explico, entre aspas, né, que é uma forma de falar com o aplicativo lá para ele, e ele vai me dar as probabilidades. Então, se previamente, antes de fazer o experimento, eu entendi por que eu estava fazendo daquela maneira, por que eu construí aquilo, porque quando você pensa bem, antes de fazer o estudo, depois faz lá o teste e vai fazer, a resposta é simples, na hora que te der as probabilidades daquilo ocorrer. Por exemplo, eu quero ver se a dieta X ela é efetiva para emagrecimento. Esse vai ser o meu estudo. Numa população jovem, saudável, que não vai fazer exercício, alguma coisa assim. Beleza, como é que eu posso desenhar isso? Primeira coisa que vem na cabeça, faz a primeira, determina o grupo, seleciona bem a amostra, mede o peso deles lá, né, depois faz a dieta, depois mede de novo, né? Beleza. Mas, e se eles podem emagrecer, por acaso, acontecer qualquer coisa? Não, então vamos pôr um grupo controle que não vai fazer a dieta. Aí eu me garanto disso. Eu controlo esse ponto. Então, são dois grupos. Pego dois grupos iguais, um faz dieta, outro não. Meço antes, meço depois, e depois faço o teste ali, né? Uma análise de variância com fator, e vai me dar o resultado. Eu vou ter condição de falar, né, de acreditar ou de afirmar que a dieta foi eficiente ou não para reduzir o peso.